Podcast Irmãos.com. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 24 entrando no ar. Estamos aqui ao vivo do Rio de Janeiro. Eu sou Paulinho e ainda não vi um arrastão. Eu sou o Rodrigo e eu não comi o bolo azul da Sará ainda. Eu sou a Adriana e estou no Rio há 6 dias e ainda não fui assaltada. Eu sou Marco, moro no Rio e não fui assaltado. Eu sou Sara, o Rio de Janeiro continua lindo, mas o carro do meu pai foi roubado 11 horas da manhã em frente à igreja. Nesse domingo. É verdade. A gente vai falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, vamos falar um pouco sobre a violência aqui, as coisas bonitas do Rio, aproveitando que estamos todos aqui nessa cidade maravilhosa e daqui a pouco a gente volta depois dos e-mails. Muito bem! 2008 começa e o podcast Irmãos.com não para! E não vai parar muito cedo. Como assim não vai parar muito cedo? Se Deus quiser, não vai parar nunca! Vida longa ao podcast. Vida longa! Desde o podcast número 18, Tropa de Elite, nós prometemos que faríamos um programa quinzenal e estamos cumprindo, graças a Deus, que nos dá saúde e sabedoria para fazer este programa, colocar no ar a cada 15 dias. E hoje é sobre o Rio de Janeiro, esse programa que você já está ouvindo e vai continuar daqui a pouco com a galera reunida lá no Rio. Antes de lermos os nossos e-mails, vamos ver algumas novidades que nós temos no site. Na lojinha Irmãos.com nós temos o livro do Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo que nós temos falado já há algum tempo. Daqui a pouco tem mais novidades sobre ele no site. Mas por enquanto, um livro, Nossa Igreja Brasileira, do nosso irmão Ariovaldo Ramos, você pode comprar por apenas R$15 na lojinha, recebe na sua casa aí o novo livro do Ariovaldo Ramos. Ele está também trabalhando em outros 2 novos livros que quando saírem estarão em Irmãos.com também. Podcast. Esse é o programa número 24, teremos o 25 e em seguida gravaremos o 26, que será novamente sobre apologética. Mas o tema será a autoridade da Bíblia, porque não tem como falar de outras coisas de apologética antes de confirmar a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. E você pode participar desse programa também. É só enviar perguntas, sugestões, dúvidas, qualquer coisa para podcast@irmãos.com, que você vai colaborar com a nossa pauta e participar do programa número 26. Então mande desde já suas dúvidas, porque a gravação acontece geralmente uma semana antes do programa ir pro ar. Outra notícia de Irmãos.com: suspensão temporária da promoção dos Beats. Você já deve ter visto isso no site, é uma promoção que estava muito legal, estava movimentando bastante o site, mas estava desagradando algumas pessoas que recebiam mensagens indesejáveis e nos desagradando também com algumas coisas que aconteceram. Então nós temporariamente vamos tirar a promoção dos Beats no ar, mas ela vai voltar, um dia ela vai voltar reformulada, com novas regras. Exatamente, com novas regras. Então você pode voltar a participar, mas não deixe de interagir em Irmãos.com por causa disso, né? A gente vê que muita gente continua lá participando, e se você fazer isso só pelos Beats, repense isso, porque Irmãos.com é uma família e você faz parte dela e você colabora com o conteúdo do site também. Só que a promoção dos Beats para por um tempo e vem aí uma outra promoção, conforme nós prometemos naquele mesmo recado em que falamos da suspensão dos Beats. Vem aí uma promoção que você que é ouvinte do nosso podcast fica sabendo primeiro do restante dos participantes do site. E essa promoção nada mais é do que você precisa fazer um vídeo, mas um vídeo simples, não precisa... Mesmo, exatamente, não tranquilo. precisa de edição, não precisa de efeitos especiais, um vídeo simples com a sua câmera digital que grava vídeo, ou de um amigo seu que pode participar também. E esse vídeo é igual aqueles vídeos que o pessoal manda pro Fantástico, sabe? Que faz lá rapidinho, manda
daí eles colocam no ar. Só que o melhor vídeo vai ganhar um prêmio. E o tema do vídeo é simplesmente Irmãos.com. Irmãos.com. Você grava um vídeo com seus amigos, com sua família, com quem quer que seja, dá um tom divertido pra ele, que é interessante, coloca no YouTube e manda o link pra podcast@irmãos.com. E você poderá ficar famoso com o seu vídeo, porque nós vamos divulgar o ganhador no site irmãos.com. E algumas menções honrosas também, se acontecer, né, a gente vai colocar no site. Então você faz um vídeo utilizando irmãos.com. Pode ser mostrando de alguma maneira tem que aparecer irmãos.com. Conta uma história e coloca irmãos.com no meio, sei lá. Aparece o endereço, você conversando com alguns amigos, o que quer que seja, você faz o vídeo, coloca no YouTube e manda o link pra nós. O prêmio nós não vamos anunciar ainda, mas a promoção é essa. Faça um vídeo, coloque no YouTube e mande o link pra gente, que a gente anuncia o prêmio em breve, tá bom? Essa é a promoção videoirmãos.com. Vamos então para os nossos e-mails? Vamos! E-mail! Primeiro e-mail de Thiago Maciel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só quem já ouviu os podcasts antigos, além do Paulinho, é claro, entenderá o motivo dessa minha saudação. Tive a curiosidade de ouvir os primeiros programas e fiquei surpreso com o formato deles. Quem diria que esses programas descontraídos, informais e divertidos que ouvimos hoje já foram um dia do estilo Jornal Nacional. Quando abri o primeiro programa e ouvi o Paulinho Bonner e a Adriana Bernardes com um texto bonitinho decorado na ponta da língua, quase não acreditei que eram as mesmas pessoas. Pois é, Thiago, as coisas mudam. Graças a Deus que as coisas mudam. Gostaria de perguntar a todos, mas principalmente ao cara do site, tô perguntando, hein? Qual a sensação de ter visto esse site desde a elaboração do projeto até hoje, com um grande número de pessoas que o acessam e com o sucesso dessa iniciativa? Beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem é de abraço. Pois é, Thiago, as coisas evoluem, felizmente, né? Não continuam as mesmas. Quando a gente começa um projeto, a gente não sabe muito bem que rumo ele vai tomar. E Deus vai colocando as coisas em nosso coração. Por isso que aconteceu essa evolução. Obrigado por ter notado isso. Realmente os primeiros programas foram um tanto quanto formais demais, mas a gente deixa no ar porque o conteúdo é muito interessante. Tem entrevista lá com o Walter Gonçalves, Marcos Soares. Então o conteúdo é interessante, a gente deixa no ar. Respondendo sua pergunta, a sensação é de alegria, porque a gente vê os acessos aumentando, o pessoal gostando mais dos programas. E nós só temos que agradecer pelo carinho de vocês que sempre ouvem aí, comentam, participam através do podcast @irmãos.com. Um recadinho rápido, talvez você esteja notando uma variação de qualidade de áudio entre um programa e outro. Isso se deve ao fato de que nós não temos equipamento profissional, né? Tem gente que acha que a gente grava em estúdio, mas não tem nada disso não. É um sistema um pouco mais amador do que vocês pensam. E o áudio varia um pouco de acordo com o lugar em que gravamos, a circunstância em que gravamos, se é pelo Skype, se é com todo mundo junto. Esse programa do Rio, por exemplo, foi gravado com todo mundo junto, com um microfone só, por isso que você não vê quando outra pessoa está respirando ou concordando com alguma coisa, a gente ficava trocando o microfone de mão. Então a gente vai fazendo alguns testes até chegar num padrão que a gente considere aceitável para que a coisa funcione legal, tá bom? A gente agradece a compreensão de vocês. Próximo e-mail, Daniel, 19 anos, de São Paulo, capital. Paz do Senhor seja com todos. Eu dou muitas risadas com os podcasts irmãos.com e realmente vocês retratam bem como são as rodas de amigos cristãos. Que Deus derrame sobre vocês cada vez mais sabedoria e que vocês possam escolher os temas pensando no público de jovens cristãos. Grande abraço a todos. Daniel, obrigado. A gente realmente tenta pensar em temas relevantes para os jovens, para os cristãos. E obrigado por você ter entendido que nós somos uma roda de amigos realmente discutindo. A única diferença é que está sendo gravado o que a gente está falando, um pouquinho mais de compromisso do que simplesmente jogar a conversa fora. É legal você ter reparado isso e a gente procura fazer isso de verdade. Obrigado, Daniel, um grande abraço. Abraço, Daniel. E agora, vamos para a nossa... Pérola! 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 Tava com saudade da Pérola? Pois é, ela está de volta. E ela entra num ritmo gostoso, um ritmo de festa. A gente vai para essa Pérola imperdível. Simplesmente imperdível, você não vai acreditar no que estará ouvindo. Acabando a Pérola, a gente volta lá pro nosso papo com nossos amigos cariocas. Alô, até mais.
igreja, pode vir, pode chegar, convidando o mundo inteiro pra Jesus Cristo louvar. Hoje tem festa na igreja, pode vir, pode chegar, convidando o mundo inteiro, a galera vai louvar. Tem gente com muito amor, tem pastor com muita fé, tem louvor que é rock and roll, oração pra abençoar você. Vai lá, a tribo já vai cantar, o chão da igreja tremer, o pastor dela mandou chamar. Avisou, e avisou, e avisou, e avisou que vai rolar a festa, vai rolar. O povo de Cristo mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. O povo de Cristo mandou avisar. Festa na igreja, pode vir, pode chegar, convidando o mundo inteiro pra Jesus Cristo louvar. Ting tang, walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Estamos de volta. A Sara tá aqui com a gente de novo, não preparou o significado de nomes. Por favor, mandem e-mails pra ela, sara@irmãos.com, e cobrem. Sara, você achou sua agenda? Ainda não achei minha agenda, eu tô em casa, também não tá aqui a agenda. Ela foi roubada. O carro do pai dela domingo, nesse domingo. É verdade, a agenda tava dentro do carro com todos os significados de todos os nomes, mas foi Não, roubada. roubaram antes a agenda. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Primeiro vamos falar das coisas boas do Rio de Janeiro, né? Pra quem não sabe, Sara, Marco Aurélio e Rodrigo, que estão aqui com a gente, São as coisas boas do Rio de Janeiro. moram no Rio de Janeiro e por isso vão poder falar dessa cidade que tá tão noticiada na TV, nos jornais e tal, como nas novelas, como a cidade da bala perdida, a cidade do arrastão, a cidade dos assaltos. Mas primeiro vamos falar do que existe de bom no Rio de Janeiro, pra depois falar das coisas ruins, e se são ruins mesmo, se não estão exagerando, que estão falando por aí. Quem quer defender a sua cidade? Assim, acho que o Rio de Janeiro é muito visado, porque São Paulo é muito violento, Campinas já foi eleita a cidade mais violenta do Rio, do Brasil, só que, eu ainda falei isso pro taxista de Campinas, só que todo mundo fala mal do Rio de Janeiro porque é muito visado, só que assim, ao mesmo tempo que fala mal, as pessoas acham que tem uma certa inveja do Rio. Você pode ligar a televisão, o sotaque é sempre de carioca, a não ser que seja TV regional, de gado, de boi, sei lá, é sempre sotaque carioca, e mostrando, as novelas mostram o Rio, a televisão mostra o Rio, tudo é o Rio de Janeiro. Assim, tem bala perdida, mas o pessoal quer vir chupar a bala perdida daqui. E você acha que o Rio de Janeiro então tá tão noticiado porque a imprensa é daqui, é isso? Não, também, tem muita violência, mas eu acho que eles dão muita ênfase pra isso. Ao invés de falar das partes boas do Rio, ficam noticiando muito a violência. E o que tem de bom no Rio? Só o silêncio. As praias tem. É uma cidade hospitaleira, uma cidade que, por ter um destaque não só nacional, mas um destaque internacional, isso faz com que a mídia tenha uma atenção toda voltada. Então, tudo que acontece no Rio de Janeiro ganha uma proporção muito maior do que, às vezes, em outros lugares. Porque a gente vê episódios como de ônibus queimado, às vezes até de arrastão, de assaltos, de sequestros, em outros lugares. E eu não falo só de Brasil, a gente vê isso também em situações fora do Brasil também, porque isso é característica, infelizmente, de grandes metrópoles. Não é uma característica, não é privilégio só do Rio de Janeiro, claro. Só que a cara do Brasil fora é o Rio de Janeiro. Você pensa no bondinho, no Cristo Redentor, sempre que você fala capital do Brasil, as pessoas não sabem que é Brasília, é o Rio de Janeiro. Pergunta pra qualquer turista, é sempre o Rio de Janeiro. Buenos Aires, né, no caso. É o Buenos Aires. Então eu acho que essa questão do Rio ser uma grande metrópole, ela acaba ganhando uma proporção muito grande o que tem de negativo. E de uma certa forma também, eu acho que muitas das vezes há uma tentativa da mídia, de alguns outros estados, de tentar denigrir o Rio de Janeiro, porque pelo fato dela ser ainda reconhecida como uma capital internacional, de visibilidade internacional para o Brasil, de receber
um grande número de turistas, isso faz com que muitos outros estados também tentem, de uma certa forma, a mídia desses estados tentem, de uma certa forma, denegrir a imagem do Rio de Janeiro numa tentativa de, com isso, de fazer com que o turismo e certos investimentos que se dão no Rio de Janeiro se deem em outros lugares. Só que eu acho que isso, de uma certa forma, acaba sendo alguma coisa complicada, porque quando você mancha a imagem de um lugar, principalmente um lugar que ele tem uma dimensão, ele faz com que o país seja representado, você mancha o país, não mancha só o local. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. E mesmo com toda essa tentativa, você pode até queimar o filme da cidade com a população, mas com o pessoal de fora é mais difícil conseguir queimar o filme. Eu tava no Pão de Açúcar, levando meu amigo... Espera, Marco Aurélio. Levei meu amigo ao Pão de Açúcar, o Camilo lá do Mato Grosso. Aí eu puxei assunto com os finlandeses, em inglês, claro. E perguntei o que eles estavam achando da cidade. Eles estavam falando, nossa, maravilhoso, não sei o quê. Eu falei, não, até aproveitei para fazer as honras como bom anfitrião e falei que a visita deles era importante e tudo mais para a cidade, para o desenvolvimento, né? E voltassem mais vezes. E eu acho que isso é legal porque quando a gente se depara com as pessoas que vêm, eu tive o privilégio de receber muitas pessoas aqui em casa, e quando você vem... Casa não, aqui em casa não. Casa. É verdade, estou na casa da Sara aqui no Rio de Janeiro. As pessoas às vezes elas vêm com uma imagem muito negativa da cidade, do lugar, e quando vêm e vê uma outra realidade, eles podem ter uma visão diferente, né? Eu lembro do Paulinho, a primeira vez que ele veio aqui no Rio, e ele sempre ligava pra casa dele e comentava: mãe, eu estou há 2 dias no Rio de Janeiro e ainda não fui assaltado. Estou há 3 dias no Rio de Janeiro e não fui assaltado. E aí a gente até brincou, a violência então faz parte do pacote turístico. A gente tinha que arranjar um assalto pra dizer que agora sim, agora ele tá no Rio de Janeiro, né? Viu assalto, viu arrastão, e não é bem assim, né? Agora eu vou falar uma visão de turista. Estou aqui no Rio de Janeiro com vocês. Já é a 4ª vez que eu estou visitando o Rio de Janeiro e eu sou apaixonada pela cidade do Rio de Janeiro, não tem como falar que não sou. Eu acho lindo. Quando a gente está indo, hoje nós fomos para Grumari, inclusive houve uma transição do branco pro rosa, e lá eu achei muito lá, e aquela descida tem, vocês que estão ouvindo o programa, tem uma descida que você passa de uma serrinha que você passa no asfalto quando você tá de carro, é uma visão maravilhosa, mas confesso que toda vez que eu venho pra cá eu fico com o coração bate mais rápido, eu sinto um pouco de medo, por causa que aqui a polícia tem muitos policiais e os policiais estão armados e eles um pouco que intimidam a gente, assim. Eu não sei se vocês estão acostumados com isso e já viram aqui, mas várias vezes a gente passa, tem policial tá com arma em punho mesmo, às vezes chega até apontando assim pro pessoal pra ver como é que tá, e também a gente escuta falar várias coisas de bala perdida, de falsa barreira, e eu não sei se esse tipo de falsa blitz, e eu não sei se isso é verdade ou não, se isso acontece ou não, mas assim, essa parte é ruim, né? Bala perdida é uma coisa que entra pelo um ouvido e sai pelo outro, pô. Ai, eu não acredito que eu ouvi isso. Então, mas aí inclusive, e eu acho que assim, a gente como turista, a gente tem uma visão ruim do Rio de Janeiro, principalmente por causa da mídia, como já foi citado, e também por causa que aqui tudo é muito organizado, o crime, é tudo muito organizado. Existe história de que, eu não sei se... Não tá elogiando, é o crime, né? Eu não sei se isso é verdade. Inclusive a gente vai usar esse podcast pra falar o que é mito e o que é verdade, né? Porque a gente escuta falar de que no morro, pra você entrar, você tem que dar 3 piscadinhas pra ver se recebe, pra ver se tem autorização. Você tem que andar com a luz baixa. Toda vez que você passa por uma blitz, você tem que acender a luzinha de dentro do carro pros caras identificar você pra ver se vai parar ou não. Mas aí essas coisas a gente fala na frente, Assim, ninguém tá dizendo que não tem violência no Rio. Também
não é assim, né? As ovelhinhas pulando com os coelhinhos no meio da rua. Não é isso, mas assim, não quer dizer que você... As pessoas têm uma imagem do Rio por novelas ou pela televisão que é assim, ou é Copacabana, Leblon e Ipanema, a parte do pessoal que tem muita grana, tem aqueles prédios de frente pro mar, ou é um morro. E assim, o Rio de Janeiro tem a zona intermediária. Eu, por exemplo, não moro de frente pra praia, mas também não tenho traficante aqui na porta da minha casa. Você não tem que dar piscadinha na frente da casa do Rodrigo, tem. Não, é sério, nem todo lugar é morro, nem todo lugar é favela. Assim, eu só fui assaltada uma vez aqui no Rio, na verdade o cara não levou nada porque eu reagi, graças a Deus. O cara, não faça como eu. Eu vi até anjo nesse dia, foi muito, eu prendi a mão do cara dentro da minha mochila, mas assim, todo mundo acha que a gente é assaltado como se fosse, não sei, a Palestina, que você sai de casa e vai contando os corpos. Não é assim. Mas também não é aquela coisa, tem assalto, tem violência, claro, como toda grande cidade. Essa questão da violência é uma questão que ela é muito complexa. Eu acho que a gente não tem como discutir ela só num podcast ou numa conversa. Eu acho que, independente da questão da violência, eu acho que a gente que mora em cidades grandes, a gente está à mercê disso de uma forma muito grande, não só cidades grandes. Eu tive uma cidade menor e a conversa era, eu estava saindo de casa, colocaram a arma na minha cara e levaram o carro. Estava na igreja, roubaram um carro. Não estava não sei aonde, roubaram um carro. Então essa questão de violência, ela já está em todos os lugares, né? Aqui no Rio a gente não vê, a maioria das casas não tem cerca elétrica. E em outros lugares que a gente foi, cidades menores, como Campo Grande, todos os lugares têm cerca elétrica. A gente achou isso impressionante. E olha, mesmo assim, roubaram uma cadelinha do Gilmar. Eu achei um absurdo. Aqui ninguém rouba cachorro, gente. Também os cachorros daqui são tão bonitos. Fala mal da gente. As cidades menores, a gente brinca que é ladrão de galinha, que eles não roubam galinha, né? Eles roubam coisas maiores. E assim, você liga no Linha Direta, eu não assisto o programa, mas o pessoal comenta, geralmente não são casos assim do Rio de Janeiro. Os casos mais escabrosos são cidades do interior. O cara mutilou, arrancou o fígado, comeu o olho, essas coisas assim. Esse pessoal é tudo na Peixeira, Paraíba, sei lá, esses lugares assim tem mandante pra matar. São os crimes mais sinistros. Aqui é uma coisa mais rápida. A execução. Mas independente da violência, que ela está em todos os cantos, em menores ou maiores proporções, mas tem violência, eu acho que é a forma como você lida com a violência que é o grande lance. Por exemplo, né, a gente vive aqui nessa cidade. Nós temos que estudar, nós temos que sair à noite, nós temos que ir para a igreja. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria das igrejas que a gente tem o costume de frequentar, em geral, são em locais de comunidade. Que é comunidade, abre parênteses, não é comunidade na internet, abre parênteses, é favela. E é favela plana. Isso, e com isso, ou você deixa de frequentar todos os lugares, ou você enfrenta as situações. Não é que você tem que ser imprudente e ficar entrando em determinados lugares quando você está sabendo que tem violência, mas também você deixar de viver, deixar de sair, deixar de se divertir, deixar de estudar à noite, porque você precisa, porque você trabalha de manhã, deixar de ir para a igreja porque é um lugar de risco. Você simplesmente vive escravo da violência e você deixa de viver a sua vida, e Deus não nos chamou para isso, né? Eu vivi uma experiência tempos atrás, né? Eu faço um trabalho num lugar, numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade que até então eu nunca tinha vivenciado nenhum tipo de violência, num lugar que aparentemente era tranquilo. Toda terça-feira eu faço um trabalho com crianças, e é um lugar onde essas crianças com quem a gente trabalha são filhos de traficantes, são pessoas que são envolvidas com prostituição, que não tem nenhuma perspectiva de nada de futuro. O futuro deles é viver a realidade que os pais deles vivenciam. E a gente apresenta o evangelho para eles porque a gente crê realmente que o evangelho é a única alternativa de vidas. E ali que nós, como cristãos, nós devemos estar. E depois de 2 anos indo para lá e nunca tinha vivido nenhuma experiência de violência e de tiroteio, de nada, sempre foi muito tranquilo. Esses dias eu voltando de lá, na Avenida Brasil, que é uma das vias expressas principais aqui do Rio de Janeiro, a polícia tinha entrado recentemente ali lá na comunidade, matado um bandido lá, e as pessoas da favela começaram a invadir a rua, a avenida,
assaltar os ônibus, colocaram arma, saquearam as pessoas, tentaram derrubar o carro. E a gente saiu do lugar, atravessou para o outro lado da avenida para pegar um outro ônibus numa outra direção para sair dali, e começou um tiroteio. Foi uma situação assim realmente que, para mim, que sou carioca, nunca tive vivenciado. Foi uma experiência singular na minha vida, assim, de ter vivido essa experiência realmente de estar no meio da violência. Mas isso, de qualquer forma, me deixou com medo de continuar fazendo a missão que Deus colocou no meu coração, de estar ali naquele lugar. Não porque eu não tenha medo, não porque eu não sei que lá é um lugar que para você frequentar, principalmente à noite, tem perigo. Mas se Deus nos chamou para ser luz, a gente tem que ser luz em qualquer lugar. E a gente tem que confiar que Deus está nos protegendo. E mesmo quando Ele não nos protege, mesmo que se acontecesse alguma coisa comigo, eu tenho certeza que isso fazia parte do propósito de Deus, porque o nosso Deus é soberano. Então, eu ficar dentro de casa, me acovardando, porque a minha cidade é violenta, eu deixando de pregar o evangelho, eu deixando de viver a minha vida, isso não faz parte daqueles que são chamados filhos de Deus. Porque Deus não nos chamou para ser covarde. Ele é soberano. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai que não seja da sua vontade. Então eu creio que até mesmo a bala perdida, que não é perdida, está dentro de um propósito de Deus também. Claro que aí eu tenho que ser prudente. Também, se eu sei que lá está tendo um tiroteio, não vou entrar no meio da bala, porque aí é burrice. Mas dentro de um equilíbrio, né, nós temos que viver a nossa vida e deixar que realmente Deus faça parte dele, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Só seguindo essa linha aí de viver a nossa vida, eu concordo com tudo que você disse, e achei muito importante mesmo, porque, pense, nós somos visitantes, a gente veio pro Rio de Janeiro, se a gente ficar com todo esse tremor, todo esse medo, a gente não ia pra lugar nenhum, a gente não ia passear, a gente não ia visitar vocês, a gente não ia fazer nada. E falando das coisas belas, das coisas bonitas que tem no Rio de Janeiro, nós fizemos passeios, nós subimos morros, fizemos trilha, passamos por lugares lindíssimos, e pra chegar até alguns dos lugares lindíssimos, nós passamos por meio de algumas comunidades. Só que mesmo assim, a gente sabe que pode ser perigoso, mas tudo na vida tem um risco. E não é falando que nós vamos passar por meio de uma comunidade de que isso aumenta a probabilidade de acontecer alguma coisa. Eu acho que a probabilidade de acontecer alguma coisa é igual pra tudo quanto é lugar. Exceto nessa situação que você falou, se tiver um tiroteio, não vou colocar minha cabeçona lá no meio, né? Mesmo porque o Rio de Janeiro é cercado por comunidades, não tem como você fugir delas, né? Exatamente, não tem como, é tudo cercado por comunidade. Então, se você não tem medo, se você tem essa certeza, venha ser um missionário no Rio de Janeiro. Pra que ir no Paquistão, que é tão longe, né? Mas assim, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu já ouvi várias pessoas falando: eu tenho vontade de conhecer o Nordeste, vontade de conhecer não sei o que tem, o Sul, mas pro Rio de Janeiro eu não tenho pingo de vontade de ir. Pra você ver, muitas pessoas vêm de longe, andam milhares e milhares de quilômetros pra vir conhecer a maravilha do Rio, e essas pessoas aqui perto falam que não tem um pingo de vontade de conhecer, não sabem o que estão perdendo. Realmente vocês estão bem mal na fita. Eu falei que vinha pro Rio de Janeiro, todo mundo falava: não, você é doido, tem tanto lugar pra ir, justo nessa época que é tão perigoso e tal, não vai pro Rio de Janeiro não. E qual época não é perigoso, gente? Pois é. Não, realmente, essa impressão que passa é muito maior de fora do que de dentro. Aqui você não vê o que é pintado lá fora. Mas tem a ver muito com esse marketing mesmo. Um professor meu, do terceiro colegial ainda, mais de 10 anos atrás, ele... Perto do túnel do tempo. Ele falava que dava intervalo no Jornal Nacional, aí passava lá a propaganda: vem pro Rio. Aí mostrava as belezas do Rio, voltava no intervalo, mais um morto com bala perdida no Rio de Janeiro. Aí não tem quem acredite que a cidade dá pra ser visitada, né? A Adri falou que foi no morro, mas não foi no morro de traficante de favela, gente. Foi trilha. Aqui no Rio de Janeiro, quem gosta de fazer trilha tem muito lugar bacana. Você não precisa assim ficar... pra quem gosta de praia, por exemplo, eu adoro fazer trilha e tem trilhas maravilhosas aqui. Você não precisa ficar... Quando fala Rio de Janeiro, as pessoas pensam direto na praia, mas o Rio não é só praia, tem outras coisas aqui também. Nossa, eu gostaria de esclarecer uma coisa sobre trilha. Na verdade, não é uma trilha, é uma escalada. Porque você sobe na vertical. Ela foi na menor trilha do Rio, que é da Pedra Bonita. Fácil, gente. Trilha fácil, super fácil. Gente, pra vocês terem ideia, nem carro sobe. Porque... É muito estranho. Eu nunca... É verdade, não sobe carro. Eu nunca vi uma trilha que não sobe carro. Que absurdo. Edita, amor.
Dá prosseguimento. Melhor parte. Não vai ter edição não, Adriano. Melhor parte do jornal. Vai, Sabrina. Não, é que assim, antes de chegar na parte do pedestre, tem a parte de rua. Parte do pedestre. Quem vê pensa até que tem faixa, sinal e tudo, né? E é tão inclinado, que parece que o carro vai tombar, assim, sabe? E tem carro que nem sobe, né? Falar sério. Como o do Rodrigo, por exemplo. Deixa eu explicar para as pessoas que são de fora entender. Aqui no Rio, dentro As pessoas vão achar que a gente tá fazendo rapel. no município do Rio de Janeiro, a gente tem a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo. E nessa floresta, onde fica o Cristo Redentor, o Parque da Tijuca e muitos outros lugares legais para se visitar. E essa floresta ela é toda alta. E nessa pedra bonita que nós fomos, você tem uma trilhazinha que você vai por dentro da mata, mas não é um lugar difícil, só que é de subida. E como são 1.900 metros, se não me engano, 1.250. 1.255 metros de altitude, você vai cansando bastante, porque por dentro da mata, a umidade, o ar fica rarefeito. E aí, assim, com isso, realmente, a gente chega lá bastante cansado, mas compensa, gente, porque a vista lá de cima é uma coisa, assim, muito, muito legal. E é grátis, 0,800. Entre no nosso perfil pra ver as fotos. Isso, entre no perfil irmãos.com, vocês verão as fotos. Eu vou colocar junto com o post do podcast o link para as fotos que a gente tirou aqui nesse passeio do Rio. Pra Thaís, o Cadu e outras pessoas ficarem com inveja. Quem que é Thaís? Thaís. A Thaísia. O Felipe também. Felipe, quando é que tu vai vir aqui andar no meu carro? Não vem não, aí dá medo. Não, ó, pior do que a violência é andar no carro do Rodrigo. Não vou dar carona pra mais ninguém. Marco Aurélio, você vai sair daqui, você vai pegar um ônibus e vai embora. Ai, gente, tem muito museu aqui também. Tipo, se você não é o tipo de pessoa que gosta de colocar bermudinha, tirar a cor branca, tem milhões. Não tem milhões. Não tem milhões, mas tem muitos museus aqui no Rio. Joga no Google que vocês vão achar. Cor branca não, cor rosada, né? Porque alguém aqui não fica moreno, estão rosa. Mas aqui, o Rio de Janeiro, assim, falando essa questão da violência, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que existe realmente essa questão. O grande Rio, de uma forma geral, você ouve muita violência. Mas quando você vai para cidades menores, né, como Petrópolis, Teresópolis, região dos Lagos, não tem essa proporção de violência. São cidades também incríveis aqui, tanto de litoral quanto essas da região serrana, que também com muitas coisas boas para se visitar, muitas cachoeiras, parte histórica da época do Império. Afinal de contas, o Rio de Janeiro foi a capital do Império, né? Então a gente aqui tem uma diversidade de coisas para conhecer. Não só Copacabana, não só o Cristo, não só o Pão de Açúcar, mas também tem outros lugares muito bons que vale a pena conhecer. www.carioquinha.org.br. A gente está sendo assistido aqui pela Cláudia, irmã da Adri, pela dona Marlene, mãe do Marco Aurélio. Ela tá toda orgulhosa aqui com o que o filho tá falando. E pelo Denis também, o Paulo Denis, irmão da Sara, tá bom? Vamos continuar. E a questão da violência, assim, a problemática da violência. Vamos entrar na parte filosófica da história. A violência como um todo. A gente falou sobre isso, um pouquinho sobre isso no podcast sobre Tropa de Elite, e a gente pode voltar a falar sobre isso agora. Essa questão da violência, o mundo comandado pelo tráfico, o Brasil comandado pelo tráfico, pelos traficantes, vocês veem uma luz no fim do túnel? Vocês veem uma solução para isso? Porque assim, nós já falamos de violência, da violência contada na televisão, da violência nas novelas, de que tudo aquilo é, de uma certa forma, um exagero ou um excesso de foco, e também já falamos da violência de que é comum nas cidades. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como cariocas, vocês conhecem outros cariocas que também morrem de medo de andar no Rio de Janeiro? Como falar com essa pessoa ou como adquirir uma postura para viver aqui no Rio de Janeiro, para fazer todas aquelas coisas, turismo,
estudar, trabalhar. Eu acho assim, eu acho que a questão da violência, eu gosto nunca sempre de focar só no Rio de Janeiro, mas eu acho que quando você trata da questão da violência, você pode pensar isso em todos os lugares. Eu acho que hoje a gente vive uma banalização disso. A gente ouve, morreu um, teve uma ração, queimou um ônibus. E por mais que isso ainda cause algum certo impacto, mas isso já está tão comum aos nossos ouvidos que a gente não tem mais reação. A única reação talvez que a gente tenha é de se acovardar diante daquilo que está acontecendo e de não ter como cidadão, e principalmente como cristão, nenhuma postura em relação a isso que está acontecendo. E eu acho que isso é o maior erro de qualquer pessoa, porque a gente como cristão, aí eu reforço novamente, a gente veio para ser luz, a gente veio para fazer diferença. Então eu vivo sim numa cidade que tem uma grande violência, e eu não quero, quando eu chegar no céu diante de Deus, ser cobrado, porque a palavra de Deus diz que nós somos assassinos, porque Deus vai cobrar o sangue de pessoas que nós deixamos de falar da salvação para eles. Eu não quero ser cobrado de ter sido indiferente ao que está acontecendo. Então, assim, quando eu estou lá no Caju, ou quando eu estou evangelizando em determinados lugares, eu sei que eu estou fazendo a minha parte, porque eu sei que por muito mais do que uma ação social, muito mais do que o Bolsa Família, muito mais do que qualquer projeto social ou de repressão que possa ser feito dentro desses lugares, só o Espírito Santo de Deus, só o Evangelho, só a salvação na vida dessas pessoas pode fazer diferença, não só para aquelas pessoas, mas para a sociedade. A gente vive isso, a gente ouve, quando a gente vê lá os grandes reavivamentos que aconteceram na Inglaterra, em todos os lugares do mundo, a gente vai ver como isso fez diferença naquela sociedade, de mudança mesmo, mudança de caráter nas pessoas, mudança de vida. E para o Rio de Janeiro, não para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil e para o mundo, se a gente busca e anseia tanto essa paz, só quando a gente começar a arregaçar as mangas, não nos intimidarmos por aquilo que o inimigo coloca aos nossos olhos, que é esse medo, esse pavor da violência, esse pavor que se tem em relação a tudo que se vê, e enfrentar. Ou a gente crê que o Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para ir nesses lugares, viver a nossa vida, dando testemunho de forma a impactar outras pessoas a também terem uma vida diferente, ou senão a gente vive no nosso mundinho, cercado, morrendo de medo, enquanto o diabo está aí matando milhões, fazendo e acontecendo, a gente está escondido na nossa vida, dentro da nossa igreja, dentro das nossas quatro paredes, e muitas das vezes conivente, porque o tráfico nos intimida muitas das vezes. Dentro das nossas próprias igrejas, as pessoas nos intimidam e a gente não é voz profética, né? Eu gosto muito quando a gente admira muito a igreja primitiva, né? Mas muitos tiveram que ser queimados lá, muitos tiveram que ser sacrificados para que hoje o testemunho chegasse até nós. E hoje nós temos nos acobardados, nós deixamos de ir aonde está o terreno de Satanás, porque é violento, porque não é a minha parte, isso é coisa para o governo, e eu acho que isso é pecado, porque a omissão também nós vamos ser cobrados. E eu particularmente, né, Deus tem colocado isso no meu coração. Eu não quero ser omisso, eu não quero ser desobediente à palavra de Deus. Tem até uma música que fala que os assassinos estão livres e quem tá preso é a gente, né? Meus pais têm assim uma restrição enorme de horário para chegar em casa. A gente tá gravando podcast aqui hoje, inclusive por causa disso. Só que assim, a experiência, por exemplo, do carro que a gente teve, nunca que você vai imaginar que assim, na porta da sua igreja, assim, a igreja que a gente frequenta, de todas, é assim, que fica num dos pontos, assim, digamos, abre e fechar as melhores. Não é uma comunidade, assim, em volta, em frente a uma linha do trem, mas, assim, não tem tráfico, não tem nada disso. Só que, assim, 11h30 da manhã, quando a gente sai do culto, não tinha mais o carro. Quer dizer, você vai deixar de ir pra igreja às 11 horas da manhã porque você pode ser assaltado? A gente nunca tinha sido assaltado, nunca tinham roubado o carro da gente. Aqui em casa só eu teve uma tentativa de assalto comigo e ninguém sofreu isso. Mas, assim, não é só de noite e não é só em certos lugares, pode ser em qualquer ponto do Rio de Janeiro, pode acontecer, não só no Rio, mas como em qualquer lugar. E assim, as pessoas na televisão falam muito, vamos fazer passeata pela paz e tal, vamos buscar o nosso lado bom. Gente, se não for Cristo, não vai adiantar, porque nós temos uma tendência violenta, uma natureza dentro da gente que é ruim. Por que tem tráfico de drogas? Porque tem consumidor. Tudo que é ruim só vende, ou o que é bom
só vende porque tem gente pra consumir. Então, se você consome droga, você tá ouvindo, assim, para com isso, porque você que tá sustentando essa situação nojenta de violência. Quem fica usando drogas e tal, barato, você tá se destruindo. Quem compra se assim, você quando coloca drogas dentro do seu corpo, você tá se destruindo. Você tá curtindo barato, mas assim, você tá se destruindo e tá destruindo a sociedade que você vive. Então, assim, só Cristo mesmo, porque se a gente evocar o nosso lado bom, a gente não tem um lado bom, assim, a Sara é boa. Não é assim, a gente pode ser bom em Cristo, mas assim, bom pela gente, eu acho que é uma bondade, não sei, superficial e até falsa, porque eu fuzilo as pessoas com olhar e assim, se você tivesse uma arma, o que você faria se você tivesse o poder de comandar o tráfico? Essas pessoas não têm noção, não têm referência, não tem, o pai é uma mulher, tem filho com, sei lá, 5, 6 homens, não é uma família estruturada. E nisso também a importância da família, assim, porque foi um projeto de Deus, uma construção de Deus, e o Silas tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que é mais ou menos assim: quando a família está desestruturada, a sociedade está desestruturada, porque a família é a base da sociedade. Então a gente tem que primeiro estruturar a família e assim, com valores, não vou dizer assim de religião evangélica, mas valores cristãos. A gente não está levantando a bandeira de religião, a gente está levantando a bandeira de Cristo, porque religião não salva de ninguém e nem a religião transforma nada, porque a religião é uma coisa que os próprios homens fizeram. Pra cumprir a promessa da Adri, fala o que é mito e o que é verdade aqui no Rio. Vai ser um jogo rápido. Mito ou verdade? Passar por barreira policial e ter que acender a luzinha dentro do carro pro policial te ver antes. É verdade. Mas uma vez eu estava no carro com o Marco e mais 4 meninos, só eu de menina, o policial olhou nossa cara, era de dia, ele nem parou, eu fiquei revoltada. Como assim? Vai que eles estão me sequestrando? Não tem, tava com luz acesa porque era só, não precisava acender o sol. Mito ou verdade? Tem que dar 3 piscadinhas pra poder subir na favela. Mito. Não é mito. Existem alguns lugares que à noite é aconselhável que você faça isso sim, em outros lugares não. É verdade. Mito ou verdade? Pessoas com bronzeado palmito têm que usar protetor solar número 50. Número 100. Farmacêutica responda. Isso é mito. 30 tá bom. O fator 30 tá bom. Do 30 pro 50 a variação é bem pouca. Só faz diferença, por exemplo, se você precisar usar, você vai ficar uma semana ou 30 dias, 20 dias usando todo dia, se expondo ao sol todos os dias. Aí sim, essa pequena porcentagem faz uma grande diferença. Mito ou verdade? Tem que andar de farol baixo aqui, mesmo à noite? Sim. De morro, quem entende é o Marco. Não só pra entrar em favela. Você andando na cidade, você deve estar com o farol baixo. Você não deve andar com o farol alto. Mas isso é determinação do Detran, não? Mas não é né? É porque alguns carros que tem o farol mais alto, tipo Palio, o farol baixo dele já é alto. Então, uma vez que a gente estava voltando do cinema, eu, Paulinho e Adriana aqui no Rio, né, o guarda parou a gente perto da minha casa e ele falou que só parou porque o farol estava alto, o farol estava no baixo. Mas é porque parece que é alto, né? Aqui, geralmente, Palio, esses carros com farol mais potentes, é bom andar na lanterna. Mito ou verdade? As luzes do semáforo aqui são tudo luzinhas de enfeite de Natal. Gente, é verdade! O trânsito no Rio é uma coisa sem lei. Sem lei. Se você pensa que o tráfego... Tem lei, a gente só não cumpre, é diferente. É uma cidade sem lei completamente. Motoqueiro de capacete só se for pra fazer assalto e não ser reconhecido. Semáforo, você só para se o cara que estiver vindo do outro lado não parar. Não, mas aí depende. Tipo, tem outros lugares na Barra. Se você ficar furando o semáforo, você vai receber um monte de multa. Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca. Por aqui não, mas tem lei, gente. A gente que não cumpre, ué. Pra encerrar, então, cada um de nós aqui vai falar 2 lugares que gostam bastante aqui no Rio. Eu, como turista, vou começar, né? Um lugar que eu gostei bastante de conhecer foi o Cristo Redentor, pela vista lá de cima, pelo ponto turístico que é, e por ser uma das novas 7 maravilhas do mundo. O outro, falando de praia, sem dúvida, a praia mais gostosa de se estar aqui é Grumari. Não é a mais badalada, não é a mais conhecida, mas Grumari é uma praia lindíssima que vale a pena ser conhecida. 2 lugares, cara? Acho que a minha casa é um lugar assim, sensacional pra ficar, cara.
Tem lugar melhor que em casa. Ele Sai, vai comprar Sara. entrada pro pessoal ir pra casa dele, porque virou ponto turístico. Com certeza. Se a Rocinha é, porque a minha casa não é. Mas outro lugar legal de ir, aquele rodízio que a gente foi domingo, lá em Copacabana. Eu só não lembro o nome. Da hora. Olha como ele sai, gente. É casa, rodízio, rodízio, casa. Assim, eu sou carioca, mas eu não curto muito esse lance de praia. Então... Você é carioca? Eu sou carioca, mas não curto muito lance de praia. Então, adoro fazer trilha no Rio. Assim, tem trilha da Pedra Bonita que eles fizeram. O próprio Cristo Redentor, se você não quiser pagar pra ir de bondinho, você pode ir pela trilha no meio da mata, que é assim, show de bola. E um lugar que eu fui recentemente é Barra de Guaratiba, que assim, é lindo, 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 lindo. O lugar é fenomenal. Você tem que fazer uma trilha, chega numa praia assim, super escondidinha, e o lugar é muito show de bola. E cinema, que eu adoro também, então são meus lugares favoritos no Rio. Os meus lugares favoritos é ali no Pão de Açúcar. Eu acho que a vista do Pão de Açúcar é uma vista muito privilegiada. Não do supermercado, né? Isso, o Morro do Pão de Açúcar. Na verdade são dois morros, o Morro da Urca, depois o Morro do Pão de Açúcar. A subida de bondinho dá uma adrenalina legal. E eu acho que assim, o lugar ali é um lugar muito bonito também pra você ver, pra visitar. E outro lugar foi o que o Paulinho disse também, assim. Tanto todas as pessoas que vêm aqui, eu faço questão de levar em Grumari. Grumari todo mundo conhece, porque todo mundo que vê novela da Globo, novela da Record, vê. Porque tudo aquilo que mostra que é Copacabana, que é Ipanema, qualquer praia que é do Rio de Janeiro é Grumari, porque é uma reserva ambiental. E ali, geralmente tem muita filmagem de novelas. E é um lugar realmente, assim, muito bonito, justamente porque ainda está preservado, né? E aí tem essa coisa do rústico, que eu acho que é muito legal para se ver. 2 lugares aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto, não é bem um lugar. É uma sensação. É meio que abstrato, assim. Não, mas eu gosto muito de andar de barca. É uma delícia. Ela gosta da Baía de Guanabara, então. Então, eu gosto de pegar a barca lá na Baía de Guanabara, ou pra Niterói, pra Paquetá. Paquetá é lindo, maravilhoso. E outro passeio, muito ofegante, eu gostei bastante da Pedra Bonita. Aqui é aquela trilha que nem carro sobe. É a trilha que tem a Pedra dos Trapalhões, é muito legal lá. Não é dos Trapalhões, gente, é da Gávea. Joga no Google. Joga no Google filme dos Trapalhões que você vai ver que a Pedra é dos Trapalhões. E eu gostei muito do bondinho de Santa Teresa. É tão fofo. Ele balança pra caramba. E às vezes você tem certeza que vai cair. Ele é um bondinho bem antigo. Todas essas novelas antigas aí que tem bondinho, pode ter certeza que o que tá passando é o bondinho de Santa Teresa. É muito legal, é muito emocionante. Ou do Projac, né? É verdade. Tá, a dona Marlene quer recomendar aqui também, outra carioca. Eu recomendo o Parque Lages, no Jardim Botânico. Tem um museu muito legal lá para estudar, muita pintura, muito artista lá, muito bacana mesmo. Tem artista lá também, ator? Tem muito artista lá. E se você vai pro Parque Botânico, o Jardim Botânico, não esqueça do repelente. Acessório muito importante para os passeios de mata aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Então esse foi o primeiro podcast de 2008, gravado em 2007, em irmãos.com. É o podcast em Rio. Uhul! Se você quiser um outro podcast na sua cidade, é só mandar as passagens que iremos gratuitamente. A gente vai fazer uma promoção aqui. Se você quiser que a gente grave podcast pra falar bem ou mal da sua cidade, manda as passagens que a gente vai. E acomodação também. 5 passagens, vamos nós 5. Se mandar 8, vai até o público junto do Brasil. Venham conhecer o Rio, vale a pena. Vem pro Rio. Você cortou isso? Tá gravando tudo. Não, depois eu edito. As coisas eu corto. Dá um trabalhão, mas eu corto. Não. Foi melhor. De jeito nenhum. Não sabe nada.